Comunidade. Refrigerante. Seja bem-vindo ao EPTV Comunidade. Este ano, o número de trabalhadores que saíram da informalidade por causa de incentivos fiscais do governo federal. Mas muita gente ainda tem dúvida de como se tornar um microempreendedor. E para responder todas as dúvidas e explicar como funcionam as linhas de crédito e as vantagens da formalização, estão aqui comigo o gerente do Sebrae de Ribeirão Preto, Rodrigo Matos do Carmo, e também o economista Alexandre Nicolela, especialista no assunto. Bom dia para vocês, obrigado pela participação aqui comigo no EPTV Comunidade. Abro a nossa discussão perguntando para o Alexandre: é momento de abrir um negócio agora, de abrir uma empresa? Nilo, bom dia. É o momento de abrir, sim. Acho que a economia brasileira está passando por um momento bom. A gente vê a região de Ribeirão Preto crescendo a taxas de 6%, 7% ao ano, em termos de renda, PIB, crescimento de produto. Então, você vê a economia está crescendo substancialmente na região. Você vê que a taxa de desemprego é muito baixa na região. Então, você pega no estado de São Paulo, como na região, está em torno de 93%, 95% de ocupação. Então, 5% das pessoas estão desempregadas. Então, você vê que a economia está bem aquecida, está demandando bastante produtos e serviços das empresas e microempresas que estão se formando. Agora, não é uma questão de abrir um negócio de uma hora para outra e por isso nós vamos falar do melhor negócio, da melhor maneira de fazer isso, como planejar direitinho. Agora, o MEI, nesses primeiros meses do ano, janeiro, fevereiro, muita gente procura para essa formalização. Muita gente procura porque está interessada, está conhecendo o MEI, ou o MEI está favorecendo a isso, Rodrigo? As duas coisas, Danilo. Somado a isso que o Alexandre falou, a gente tem um ambiente favorável também nos poderes públicos, nas três esferas, federal, estadual e municipal. Ou seja, as prefeituras desburocratizando, diminuindo burocracia, criando salas do empreendedores, que é um espaço, um único espaço onde o empreendedor tem todas as informações para abrir o seu negócio de forma rápida, de forma mais barata. Esse ambiente a gente chama de ambiente favorável ao surgimento de empresas de micro e pequenos negócios, principalmente do microempreendedor individual, ou seja, facilita. Já é difícil o empreendedor decidir se formalizar, né? Porque tem todo aquele medo de se formalizar, de ter uma fiscalização. Facilitando a vida, a pessoa toma mais coragem. E hoje está sendo bom negócio se formalizar. Sempre foi. Com esse ambiente, melhor ainda. Bom, nós vamos ver agora alguns exemplos de trabalhadores que decidiram, que optaram por essa formalização. E as novidades com relação ao teto de quem quiser aderir ajudaram também a aumentar o número de novos microempresários. Vamos acompanhar aqui comigo na reportagem de Guilherme Nali. Mônica conseguiu ampliar o salão depois que aderiu ao MEI, o Programa Microempreendedor Individual. A formalização do serviço deu a ela benefícios, como o acesso a crédito em bancos populares. Facilitou cartão de crédito, cliente, propaganda, parte de publicidade, nota fiscal, emissão, investimento no meu salão. Foi a melhor coisa que aconteceu, foi o MEI. A mudança de trabalhador autônomo informal para microempreendedor individual acontece em segundos. A procura pelo programa tem sido cada vez maior em Ribeirão Preto. No ano passado, o departamento responsável fazia 35 novos cadastros por dia. Nos primeiros dias do ano, essa média já foi para 50. O aumento da faixa salarial para a adesão ao MEI é um dos motivos desse movimento. Antes só podia se cadastrar quem ganhava até R$3 mil por mês, número que agora passou para R$5 mil. A medida passou a valer em janeiro. Segundo o diretor do departamento da prefeitura responsável pelo MEI, na cidade a tendência é de mais adesões. São taxas fixas e que os benefícios que eles têm são benefícios que antes eles desconheciam do que eles poderiam ter. Uma aposentadoria, auxílio-doença, o salário-maternidade, as mulheres quando ficam grávidas, elas têm o auxílio-maternidade, o CNPJ, que ele pode emitir as suas notas fiscais e, o que é mais importante, participar também até das licitações públicas. Lucinete é massagista e presta serviço neste salão de beleza. Ela tem uma microempresa aberta, mas acredita que paga muito caro por isso. Agora, com a mudança de teto salarial, ela pensa em se cadastrar no MEI, uma possibilidade de crescer na carreira e aumentar a renda. Esse teto maior, que o governo liberou, eu acho muito interessante. A gente pensa sempre em ganhar mais, é lógico. E, lógico, vou ampliar minha clientela. Vou ganhar mais, pretendo futuramente também
adaptar cursos. Tá aí a participação do Guilherme mostrando esses exemplos. Rodrigo, a primeira pergunta que eu faço assim para você também, dessa questão de mudanças com relação a aderir ao MEI, é só com relação à renda salarial, que era de R$3.000, agora aumentou, é só isso a principal mudança, mas tem com relação a pagamento de taxa também, tributo, não é isso? Sim, o governo federal vem fazendo uma série de melhorias na legislação. A principal, obviamente, é a mudança do limite de faturamento, né? Então, antes era até 3.000 que poderiam optar o MEI, fatura até um mês, em média, né? O valor é até, em média mensal, pode aderir ao MEI. O governo também está parcelando tributos atrasados, então as pessoas devem procurar a Receita Federal, existe todo um pacote de tributos, está incentivando o crédito via aí aos bancos oficiais, Banco do Povo também. E também os benefícios da legislação do MEI. O principal benefício é que, ao recolher o tributo, a pessoa tem acesso aos benefícios do INSS, ou seja, pode se aposentar. E também o governo federal diminuiu tributos, diminuiu a taxa mensal do MEI. Hoje gira em torno de R$ 32 a R$ 38, dependendo se é comércio, serviço ou indústria. É a única taxa que o MEI paga mensalmente. Alexandre, esses incentivos do governo que o Rodrigo está colocando aqui, isso encoraja o empresário a buscar essa formalização? E até que ponto isso é realmente importante quando a gente fala até de recolhimento de tributo para governo e tudo mais? Eu acho que é extremamente importante nos dois aspectos, tanto para o empreendedor, que se formalize, que tem acessos aos benefícios do governo e aos benefícios de crédito para ampliação do seu negócio, como para o governo que tem o recolhimento mais claro dos seus tributos, ele possibilita recolher isso mais facilmente ou ter acesso a esse recolhimento, ampliando o caixa do governo e até a melhoria se você pensar em serviços públicos locais. Esse valor baixo, né? Baixo assim, né? Se a gente for comparar com pessoas, com empresários que não estão no MEI, R$38 aí por mês não é tão alto assim para pagar de tributo. Esse valor encoraja também as pessoas a investirem e pagarem? É por isso até que mais pessoas vão atrás disso? Com certeza. Com certeza isso faz parte de um custo fixo da empresa que é relevante. Porque, na imposto verdade, é um custo relevante em qualquer empresa. Vai justamente de encontro, né? Vai contrária àquela ideia das empresas. Não vou formalizar porque senão eu vou gastar demais com governo, vou ter que deixar dinheiro demais para governo, isso não é legal para mim e tal. É justamente a ideia contrária disso. Né? Então, se você é um microempresário, talvez a sua renda, a sua rentabilidade não seja grande o suficiente para você pagar uma carga tributária alta. Então, acho que reduções de carga tributária são sempre bem-vindos para esses pequenos empresários, que têm receitas relativamente pequenas. Então, essa diferença aí de 38 ou pagar 100 faz uma diferença substancial quando você é um pequeno empresário. Bom, Rodrigo, uma outra questão também que eu gostaria de colocar é com relação à desburocratização, que você usou esse termo no começo do programa, e eu queria saber, por exemplo, como era antes e como é hoje, que pode facilitar e encorajar justamente o pequeno empresário a ser um empresário formalizado. A legislação do microempreendedor individual teve como princípio, o Danilo, a formalização. Por isso que o tributo, né, o governo federal faz um esforço que o tributo não seja alto. Então, o primeiro momento vamos formalizar uma série de pessoas, de atividades que estão aí na rua, uma série de empresas que não são formais, ou seja, que não são registradas no âmbito municipal, federal e estadual. Então, por isso que existe uma divulgação maciça, por isso que existe todo um incentivo para isso. Antes, só para você ter uma ideia, os estudos do Sebrae apontavam que no Brasil, em média, demorava-se em torno de 150 dias para se abrir uma empresa. É muito tempo. Quer dizer, já é difícil da pessoa tomar a decisão de ser formal, né? Se registrar nos órgãos públicos. E demorando 150 dias é muita coisa. A hora que tomava a decisão demorava 150 dias, quase 6 meses, 5 meses aí, 5, 6 meses. E aí locais diferentes, a vigilância sanitária num local, a fazenda em outro local, o setor de alvará, que emite alvará em outro local. Quer dizer, hoje a gente tem várias iniciativas, vários municípios, não é só um, são vários, no estado de São Paulo principalmente, que criaram aí projetos que centralizam num único local para se formalizar. Já é uma grande atratividade. Um simples esforço que não requer custo do poder público, que as prefeituras determinam o local, centralizam os serviços, deslocam os funcionários para aquele local e você agiliza, dá rapidez. Até essa perda de tempo aí significa perda de dinheiro também, né, Alexandre? Com certeza. Se você está gastando 5 meses da sua vida para tentar abrir uma empresa, são 5 meses a menos de salário, 5 meses a menos de rendimento que você tem. Então, isso pode fazer com que pessoas desanimem de procurar
abrir empresa se você tem um tempo muito longo de abertura. Então é muito mais fácil você chegar num lugar e estar com a sua empresa aberta. Isso estimula com baixo imposto, com rapidez. Faz a economia girar também, principalmente aqui na nossa seguir. Big Brother Brasil. Alô, pessoal! O BBB está no ar. Se você pudesse me dizer, Vou dar uma espiadinha? se você soubesse o que fazer. Se querer é poder, tem que ir até o final. Se quiser. Então se liga na EPTV. Mais barato, extra. Para um bom fim de semana, lá no Extra. Leite Chefa 1,58. Contra filé, alcatra ou salmão 13,85 kg. Extra, por uma vida mais família. A gente vive com você. Fevereiro, no mês do Carnaval, a festa é em dobro em 4 de nossas cidades. A gente vive com você. Cândido Rodrigues comemora 52 anos. Cássia dos Coqueiros, 54. Colombo, 52. E Restinga, 48 anos. A gente vive com você. Uma homenagem EPTV. A Globo espera você no Oscar 2012, a festa de gala mais charmosa de Hollywood. Os melhores filmes do ano, os grandes astros e estrelas e os diretores consagrados na disputa pelo prêmio mais cobiçado do cinema. Neste domingo, depois do Big Brother Brasil, vamos acompanhar ao vivo, direto de Los Angeles, as emoções do Oscar 2012. Estamos de volta e hoje falando sobre o microempreendedor individual. Deixei a pergunta no ar e agora então refaço a pergunta para o Alexandre. Como essa rapidez faz girar a economia, principalmente na nossa região aqui, Alexandre? Olha, você pegar alguns dados daí de Ribeirão Preto e região, você percebe que nos últimos anos cresceu em torno de 50% o número de empresas em Ribeirão Preto e região. Isso significa mais dinheiro recolhido para o mais governo? dinheiro para o governo, são as pessoas ganhando mais salários, quer dizer que elas estão gastando mais, se elas estão gastando mais, vão necessitar outras empresas abrindo quer dizer que outras pessoas ganharam salário e assim a economia e tem esse crescimento que a gente vê de 7% ao ano. Tá? Então é expressivo isso. E as micro e pequenas empresas têm participação extremamente relevante nesse crescimento. Quando nós falamos em MEI, microempreendedor, a dúvida de muita gente é justamente quem é o microempreendedor? Precisa ter uma empresa aberta para ser? Como que é isso? É o cabeleireiro? É a pessoa que trabalha na cozinha? Como que é isso, Rodrigo? Quem é realmente que pode virar um microempresário formal e quem é esse microempresário? Conceituar certinho. Existem 3 categorias. Microempreendedor individual, ele passando o limite de faturamento de R$5.000 mês, ele torna-se uma microempresa. Ele também ultrapassando o limite de faturamento de uma microempresa, ele torna-se uma pequena empresa, e assim por diante, média e grande empresa. Então a sugestão é começar como microempreendedor individual. É o empreendedor que fatura em média R$5.000 mês, é a legislação que normatiza isso, tá certo? Aí eu faturo mais de R$5.000 mês, extrapola o limite de faturamento anual. Aí ele pode ser uma microempresa sem problema nenhum, que também tem uma série de vantagens. Ele pode ter só um funcionário, tá certo? Se ele tiver mais, também pode ir para a legislação de micro e pequena empresa. Ele tem, ao recolher o tributo fixo, que a gente já falou aqui, ele tem direito à aposentadoria, todos os benefícios do INSS, licença maternidade, etc. Ele tem direito a ter uma nota fiscal, ao ter o seu CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, ele tem uma nota fiscal. Tendo nota fiscal é uma outra grande vantagem. Ele pode aumentar o seu leque de negociações. Ele vai fornecer serviço, por exemplo, um eletricista, vai fornecer serviço para a prefeitura, para um shopping center. Eles vão exigir uma nota fiscal. E aí, ele sendo formalizado, microempreendedor individual, tem a nota fiscal. As categorias está no site do governo. O governo lista as categorias. São muitas, Danilo. Então, nós estamos falando de cabeleireiro, nós estamos falando de eletricista,
estamos falando de pedreiro, estamos falando de pequeno comércio. São várias categorias que têm direito ao seu microempreendedor individual. Encaixando nessas categorias, dá para buscar essa formalização aí? Dá para buscar a formalização. Todo ano, o governo solta mais categorias. E as pessoas falam, e a minha atividade? Às vezes está na lista, aí o Sebrae vinha para o governo federal estudar e o governo vem do leque de categorias imenso. Aqui em Ribeirão, a maior parte, o grande número é formalizado, também de profissionais na área de construção civil, como pedreiro, eletricista, e também pequenas confecções. São as principais atividades que têm se formalizado em Ribeirão. Pequeno negócio, pequenininho, está começando. Ser microempreendedor individual é uma ótima opção hoje. Alexandre, esses pequeninos mesmo que o Rodrigo está falando aqui, eles são a base de uma pirâmide, de uma economia estável, nós podemos falar assim? Com certeza sim. Eu acho que se a gente pegar esses pequenos empresários, no fundo eles fazem todos esses serviços que complementam as empresas pequenas. As empresas pequenas geram serviços, complementam as empresas médias, e as empresas médias fazem serviços, complementam as empresas grandes. E eles fazem grande parte também do serviço ligado a nós, população, consumidores. Então eles são aqueles responsáveis pela sua casa, no sentido elétrico, no sentido hidráulico, de construção, pelo seu corte de cabelo, talvez pelo terno que eu estou usando hoje. Então, essas pessoas são responsáveis por fornecer serviços diretamente também ao consumidor. E serviços, a partir disso vai desenvolvendo a cadeia. Então, tem todo esse processo e quanto mais dinheiro ou salário, ou quanto mais o salário dessas pessoas aumenta, mais necessidade desses serviços nós vamos tendo. Com mais frequência cortamos o cabelo, com mais frequência compramos roupas, com mais frequências mudamos a parte elétrica de casa, reformamos, construímos. Então a gente faz isso com mais frequência, porque a economia está indo bem e essas pessoas também vão bem. Exatamente. E tem esse tipo de empreendedor, microempreendedor, em todo lugar. Só para você ter uma ideia, os números são o seguinte: a cada 10 empresas no Brasil, 9,9 são microempresários, microempresa. Então, é muita coisa, analisando estatisticamente. Então, se a gente não tiver uma política nacional, municipal e estadual calcada nos pequenos negócios, a gente vai ter dificuldade. É óbvio que a grande empresa é importante em termos de pesquisa, de PIB, de valor agregado, tudo isso que a gente ouve falar, exportação. Mas sem as pequenas, pegando um pouquinho disso que o Alexandre falou, que elas fazem parcerias com as grandes e elas estão na nossa comunidade, estão em todo lugar, está no nosso bairro, está aqui na rua. Quer dizer, então temos que ter políticas agressivas de apoio e de políticas que aumentem a competitividade dessas empresas. Por quê? Por um outro lado, a taxa de mortalidade ainda é alta dessas empresas, entendeu, Danilo? Então, quanto mais essas empresas sobrevivem por mais tempo, mais forte fica a nossa economia. Até porque nós estamos falando de pequena empresa, mas que estamos tratando de empresas como as grandes também, que, claro, carecem de planejamentos diferentes por conta de tamanho, mas precisam de planejamento também. O pensamento para uma grande empresa, a ideia geral, né, para evitar essa mortalidade precoce das empresas, é parecido com o da pequena empresa, Alexandre? É parecido, é bem parecido. E o que é esse pensamento? Então, eu acho que toda vez que a pessoa, ou o empresário, primeiro, assim, eu acho que são algumas etapas. Primeiro, a pessoa tem que fazer um exame de autoavaliativo dizendo assim, será que eu sou uma pessoa empresária e quero entrar nesse ramo, fazer esse tipo de... Como fazer esse exame? Fazer? Então, você tem mecanismos, você tem ferramentas já até que você pode procurar em órgãos como o Sebrae que te ajudam a auxiliar a pensar. Primeiro, você é capaz de realizar coisas, você tem ideias claras sobre o que você quer, como você quer fazer. Então, essa autoavaliação é importante. Uma coisa que poucas pessoas falam, sua família é importante. É consultar e ver se sua família está de acordo com o seu negócio, ou você abrir um negócio, se elas topam levar esse risco, porque, na verdade, toda vez que você tem renda, você tem um risco associado à sua renda. Então, se você tem R$1.000 e você aplicar numa poupança, provavelmente você tem risco baixo, mas retorno baixo. Você pode pegar esses R$1.000 e aplicar para abrir um negócio, ou começar um negócio. Só que os riscos podem ser altos, ou são mais altos que a poupança, mas os retornos são melhores. Então você precisa consultar até no ambiente familiar se isso é o que viável, você quer. Se vale a pena esse risco, se a família quer correr esse risco junto com você. Só complementando rapidamente, Danilo, muitas pessoas acham que ao abrir a empresa e se tornar empresário vai trabalhar menos do que ser um funcionário carteira assinada. E é justamente o contrário. O empresário trabalha muito mais
do que um empregado carteira assinada. O empresário trabalha de 14 a 15 horas por dia. E muitas vezes final de semana. Quem faz a renda é ele. Se ele parar de trabalhar, não ganha dinheiro. Por isso que esse bate-papo com a família, essa clareza é muito importante antes de tomar essa decisão. Porque não se pensa nisso, né? Justamente, vou virar patrão, não vou trabalhar mais. Exatamente. Tomada a decisão, vou abrir uma empresa, aí você tem que passar por todo um processo de planejamento, que a gente chama planos de negócio. Então você tem que montar qual que é o produto que eu quero vender, qual que é a minha estratégia que eu vou adotar de localização de empresa, onde é que eu vou estar, quais são os meus clientes. Alexandre, então você tem que planejar tudo isso. Vamos deixar essa resposta, esse planejamento legal, bem adequado para o próximo bloco e falar também sobre dinheiro. Onde conseguir dinheiro, hein, Rodrigo? Tem lugar, é um instante só. Hoje, no Caminhos da Roça. Cafeicultores enfrentam doença que já provocou perdas de 35 milhões de reais. Pecuaristas investem para aumentar as exportações. Nova variedade de feijão. Benefícios para produtores e para donas de casa. No quadro Todo Sabor, uma receita de torresmo à pururuca. A prosa caipira de Barnabé. E Mazinho Quevedo recebe as duplas Pedrinho e Guga e Durval e Davi. Hoje, 15 para as 9 da manhã, no Caminhos da Roça. Para financiar a faculdade particular sem precisar de fiador? Com o FIES dá. Agora, aluno com renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa, bolsista do ProUni parcial ou aluno de licenciatura pode financiar o curso sem precisar de fiador. Com o FIES, Programa de Financiamento Estudantil, ficou mais fácil fazer o curso superior que você quiser. Informe-se no portal do MEC e faça a sua inscrição. Com o FIES, dá. Ministério da Educação, Governo Federal. Amanhã, Santa Missa no seu lar. Um encontro marcado, transformando a sua casa, o seu lar, num santuário vivo. 20 para 6 da manhã, ao vivo. Acorde cedo. Espero você. Estamos de volta com o EPTV Comunidade, hoje falando sobre o microempreendedor individual. Nós vamos falar nesse bloco sobre planejamento, como abrir a sua empresa, mas antes, quais as linhas de crédito para o microempreendedor? Uma das opções nós vamos conhecer agora. Quem traz as informações é Bruna Lucchini. Vamos ouvir. Eu converso agora com a coordenadora do Banco do Povo aqui de Ribeirão Preto. Sandra, bom dia. Quem pode pedir o dinheiro emprestado? Bom dia. Que ele trabalhe na área há 6 meses, que ele resida em Ribeirão Preto há mais de 2 anos e que ele não esteja inscrito no SCPC, Cadim ou Serasa. Qual o valor máximo de empréstimo? Para a pessoa física, ele vai até 10 mil e para a pessoa jurídica até 15 mil reais em empréstimos crescentes, para o primeiro, segundo e terceiro. Como que funciona isso? Por exemplo, pessoa física, o primeiro empréstimo, o valor máximo é 5 mil, o segundo empréstimo 7.500 e o terceiro empréstimo 10 mil. E jurídico seria 7.500, 10 e 15 mil reais. E as taxas de juros, Sandra? O menor do mercado, 0,5% ao mês. O que o empresário deve pensar, Sandra, antes de pedir um empréstimo? Qual a necessidade do seu negócio? O que ele necessita melhorar para poder crescer dentro da sua profissão, dentro daquilo que ele executa? Por exemplo, uma costureira que ela queira aumentar e expandir a sua produção, então ela vai adquirir uma máquina. Um comerciante que precisa aumentar, por exemplo, o seu freezer ou seu fogão industrial, ele pode adquirir esse produto para melhoria do seu negócio. Nós temos um interessante que é o de um produtor rural de Ribeirão Preto, que ele queria melhorar o seu negócio com a produção de leite, ele solicitou a compra de uma vaca para poder melhorar o seu negócio. Obrigada, Sandra. O Banco do Povo está em várias cidades da nossa região. Ficam aí as dicas então, Danilo. Obrigado, Bruna, pela sua participação, falando aí do Banco do Povo. O Sebrae mantém uma parceria com o Banco do Povo? Mantemos, a gente tem, tanto na Sala do Empreendedor, quanto lá no Poupa Tempo. O Poupa Tempo de Ribeirão Preto e de toda a região é muito ágil, né? Muitos empréstimos. E o principal, Danilo, nessa questão do crédito, assim, realmente os créditos a taxa de juros hoje são viáveis, o Alexandre pode até comentar um pouquinho mais disso, mas o principal é pegar o crédito
com um bom planejamento, sabendo o que fazer com esse recurso. Então, se é dinheiro para capital de giro, ou seja, é um recurso que eu vou comprar matéria-prima, vou comprar uma mercadoria, a gente chama isso de capital de giro, que seja investido para isso, bem investido. Porque aí você vai fazer boas negociações, pode fazer boas promoções e isso vai estar ligado ao seu faturamento. Isso é perguntado na hora de emprestar o dinheiro, por exemplo? É perguntado. O Banco do Povo faz toda uma entrevista, uma análise criteriosa. Que é o que estava falando antes, né, no bloco anterior, desse planejamento, dessa pesquisa até, né? Então você tem que estar sabendo exatamente quanto que você vai pegar, se essa parcela do financiamento, mesmo o juros sendo baixo, cabe no seu faturamento, nas suas despesas fixas. Essa conta tem que ser feita. E aí o Sebrae e o Banco do Povo faz essa análise em conjunto. E, principalmente, por que você vai pegar aquele investimento? Então, vou comprar uma máquina nova e essa máquina vai dobrar a minha capacidade de produção. Então, em vez de eu fabricar 1.000 sorvetes dia, eu vou fabricar 2.000. Essa máquina nova vai me proporcionar isso. Percebe que, ao adquirir essa máquina, ele vai ter aumento de faturamento. Ele já pesquisou, no caso aí o exemplo de uma sorveteria, né? Ele tem demanda para isso, tem compradores, financiou, comprou a máquina, rapidamente esse financiamento se torna em vendas. Então, essa conta, essa análise, o empreendedor tem que fazer corretamente antes de pegar qualquer empréstimo. E aí o Alexandre pode ajudar a gente também para como organizar esse planejamento. Nós falamos no primeiro bloco aqui do programa sobre quando ainda era muito burocrático a questão da formalização de ficar 5 meses parado. Esse tempo de planejamento deve demorar quanto assim, Alexandre? Para evitar perder dinheiro e também para evitar futuramente perder dinheiro. Tem um tempo assim bom para pensar legal, falar agora é a hora de investir? Eu acho que cada negócio tem seu tempo. Não dá para a gente generalizar isso, mas eu acho que a pessoa tem que gastar bastante tempo fazendo isso. Isso quer dizer o quê? Ela tem que sentar, ela tem que pensar, ela tem que planejar, escrever direitinho o que ela está esperando com esse empréstimo, com essa ampliação ou com esse negócio. Então ela tem que gastar um bom tempo da vida dela pensando, refletindo, testando se a sua ideia realmente vai ter futuro ou não vai ter futuro, ela projetando quanto que ela pode vender, qual o máximo que ela pode chegar, qual que é o limite dela em termos de produtivos, então até quanto eu posso vender, a que preço isso eu vou colocar no mercado, quais os custos que está envolvido esse novo empreendimento, essa expansão do meu empreendimento. Será que eu vou ter que contratar mais uma pessoa? Se eu contrato uma pessoa, eu tenho que pagar uma série de encargos trabalhistas. Então, qual que é o custo de eu pagar ou contratar essa pessoa a mais que eu estou expandindo o meu negócio? Será que não vai ficar inviável esse custo ou vai entrar dentro do meu orçamento pela minha expansão do negócio? Isso falando já de uma ampliação de negócio. Agora, naquele passo inicial mesmo, é justamente o planejamento. Tem que planejar tudo. Quantos funcionários... O que tem que pensar? Tem gente que acha que é só ainda, vou ganhar dinheiro com isso, mas tem que comprar matéria-prima para fazer mais coisas. Você tem que pensar qual que é o produto que você está vendendo, quando você vai abrir um negócio, o que eu vou vender, para quem que eu vou vender. Assim, eu vou vender corte de cabelo, mas é para homem, é para mulher, é para criança, é para classe C, é para classe A, é para classe D. Então você tem que planejar certinho. Qual que é o produto que eu vou vender? Quem é o meu público-alvo? Pensando nisso, assim, bom, eu tenho meu público-alvo. Agora eu preciso planejar como é que vão ser a gestão disso. Quem que eu vou contratar? Eu vou ter um auxiliar, não vou ter um auxiliar? Eu vou contratar quantas pessoas dentro do meu negócio? Como é que eu vou gerenciar isso? Aí você tem que pensar, depois você tem que pensar o que você vai fazer. Tom, tenho pessoa, agora eu vou falar assim, agora eu vou ter que abrir o ponto de venda. Onde é que eu vou abrir meu negócio? Como é que eu vou distribuir meu produto? Se eu estou vendendo comida, onde é que eu vou distribuir? Para quem que vai ser? Que bairro que eu vou entrar? Se eu estou vendendo um serviço, como é que eu vou atrair meus clientes aqui para dentro? Como é que é o layout da minha empresa? Tudo isso tem que ser pensado. Tudo isso tem que ser pensado. Tem que pensar. Isso a gente não chegou no custo ainda. Exatamente. Isso é só para a gente começar. Parte de mercado, de marketing, são as primeiras perguntas. São as primeiras perguntas. Aí você tem que pensar agora se o seu negócio é viável ou não é viável. E a partir daí fazer o cálculo de grana mesmo, de custo. Qual que é a minha receita, qual que é o meu custo, qual que é o meu custo fixo, é importante entender isso, qual que é o meu custo variável. Então o custo fixo é aquele que não varia independente da sua produção. Se você estiver fechado, você está pagando. Se você tem uma empresa aberta, se você não produzir nada, você paga. Esse é o nosso custo fixo. Isso não pode ser alto em relação à quantidade ou à receita que você tem. E errou um item desse, Danilo, a empresa pode, um erro desse pode fechar a empresa. Então ele falou do ponto, né? Qual que é a média de falência das empresas hoje? Hoje vem caindo, já foi muito alta, tivemos taxas de 70%, 80%, 90%. Hoje, no primeiro ano, ela está em torno de 50%. Mesmo assim é alta, considerada por nós lá no Sebrae. Mas você vê, ele deu o exemplo de um ponto, né? Às vezes eu vou montar uma padaria no bairro X. Às vezes naquele bairro X você já tem 5 padarias, as pessoas que moram naquele bairro não têm interesse no novo negócio, já estão acostumadas com as padarias que estão lá, né?
Então, você tem que ir lá no bairro sentir a necessidade do cliente, sentir o que seria uma nova padaria naquele bairro, qual seria um novo atrativo. Quer dizer, não pode sair montando assim, você tem que conhecer, tem que conversar com as pessoas. Ah, mas eu não tenho dinheiro para uma pesquisa, que é uma pequena empresa. Vai você mesmo, faz uma conversa aleatória. Já são sinais para você decidir se você vai em frente com aquela ideia ou não. Por exemplo, montar uma padaria naquele bairro. Às vezes em outro bairro pode ser que você tenha outras respostas. Às vezes é mais lucrativo, né, ter no outro bairro, porque às vezes não tem a padaria no outro bairro, o pessoal sai de lá para comprar naquele, né? Exatamente. E muitas vezes as pessoas esquecem desses pequenos detalhes. E aí pode custar caro para ela. Tem uma lei em economia, vamos colocar dessa forma, que oferta e demanda. Então tem produtos ofertados, pessoas querendo consumir. Infelizmente, o fato de você ofertar não vai gerar pessoas querendo consumir seu produto. E, ao contrário, então as pessoas querendo consumir é que vão buscar essa oferta em algum lugar. E você entra oferecendo, mas a oferta não vai criar o seu consumo ou a sua demanda para os produtos que você está produzindo. Então... Bom, e nesse ritmo, nós estamos falando dessa grande pesquisa, como que é, por exemplo, a pessoa que chega lá no Sebrae? Já chega com tudo isso pronto já? Acredito que não. Mas se chega, nós estamos muito bem abrindo 50 empresas aí, formando 50 microempreendedores, como nós mostramos na reportagem do Guilherme no primeiro bloco. Significa o quê? Que a pessoa está planejando bem mesmo ou ela está pondo a cara para bater e falar, não, vamos ver e vai dar certo o negócio? Como que é, Rodrigo? São duas análises diferentes. Uma coisa é formalização, entendeu, Danilo? Que não necessariamente significa que a pessoa está planejando. Tá certo? O MEI, por exemplo, às vezes ele já exercia essa atividade e aí era informal, sem se registrar, vamos dizer assim. Ele passa a se formalizar. Então, o que o Sebrae faz nessa parceria com as prefeituras? Toda empresa que se formaliza encaminha ao Sebrae. E aí a gente faz essa análise que o Alexandre acabou de falar. Ou seja, você está fazendo o seu planejamento corretamente? Você está analisando o seu planejamento de marketing, seu planejamento financeiro? Para dar aquele passo seguinte. Para dar o passo seguinte, mesmo que ele já esteja no mercado. O ideal é que no começo da empresa você faça todo esse acompanhamento. Infelizmente, a maioria das empresas não fazem esse planejamento, tá certo, Danilo? E essa é a principal relação da mortalidade precoce. Então a gente começa um trabalho basicamente do zero. Então vamos olhar o marketing, vamos olhar o produto, vamos olhar como é que está seu nível de vendas. Às vezes a venda está muito baixa, o empreendedor não sabe por quê. Está muito baixo. Às vezes é isso, né? Não tem consumo, não tem demanda naquela região. Ou às vezes é o ponto que está mal localizado, às vezes é o próprio produto, forma de atendimento. Hoje a gente fala muito em prestação de serviços, né? Prestar um bom serviço, prestar um bom atendimento, principalmente na pequena empresa. E às vezes a pequena empresa não tem nenhum treinamento, não tem um fluxo de bom atendimento, as pessoas atendem mal. Não adianta investir todo o negócio e de repente colocar gente que não consegue atender. Não tem cadastro de cliente. Hoje as empresas não usam seu cadastro para ver como é que o cliente foi atendido, para ver sua satisfação. Quer dizer, tem um monte de ferramentas aí específicas que o microempresário pode fazer. Que às vezes pode vir o exemplo das grandes empresas também, né? Que às vezes buscam aí essa resposta e tudo mais. Vou chamar o nosso último intervalo e no próximo bloco continuamos falando sobre microempreendedor e também quem pode ir ao Sebrae. Qualquer pessoa pode ir lá? Rodrigo dá essa resposta já já. A vida da gente. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 tempo. A vida da gente você acompanha na EPTV. Em que época você vive que ainda não tem Sky? Mais de 80 canais com som e imagem 100% digitais. Filmes dublados, esportes, desenhos, canais religiosos. Não é TV por R$ 39,90. É Sky por R$ 39,90. Sky, você na frente sempre. Prêmio ANU 2012. Conheça a melhor ação de cada estado e vote na melhor iniciativa em favela do Brasil. Acesse prêmioanu.com.br. Realização CUFA. Cidadania. A gente se liga em você. Neste domingo, tem as emoções do esporte espetacular. 12:30, Regina Casé vem com a maior energia no Esquenta. 15 para as 2, Lindsay Lohan vai fazer de tudo para recuperar a sua sorte no amor em temperatura máxima. 4 da tarde, o Campeonato Paulista entra em campo com um clássico de arrepiar. Palmeiras e São Paulo, ao vivo, Futebol 2012. E 6 horas, as atrações e as surpresas do Domingão do Faustão.
Estamos de volta, esse que é o último bloco do EPTV Comunidade. Bom, volto com a pergunta aqui para o Rodrigo, porque muita gente quer saber se qualquer pessoa pode procurar pelo Sebrae. Qualquer um, não precisa ter vocação nenhuma, tem que procurar o Sebrae. Qualquer pessoa, desde aquele que está pensando em montar seu próprio negócio, está no nível de ideia, nós temos toda uma equipe, uma programação para essas pessoas, até aquele que já é empresário nos seus diversos tamanhos, né? O nosso público-alvo, vamos dizer assim, são microempreendedores, microempresas e pequenas empresas, a média e a grande a gente deixa para as entidades de classe o atendimento, mas o Sebrae tem uma equipe especializada em plano de negócio, para falar de marketing, para falar de finanças, para falar de estratégias, diferenciação. Hoje nós temos aí escritórios do Sebrae aqui em Ribeirão, em Franca, em Barretos, temos diversos pontos de atendimento, Danilo, em toda a região. Então, o recado aqui é para a população procurar o Sebrae mais próximo, que vai ser muito bem atendido. A gente tem aí ideias, estudos de empresas que participam de projetos do Sebrae, que têm aumentos de faturamento acima da média, né? Aumentos de lucratividade de 20%, 30%, lucratividades altas consideradas para pequena empresa. Porque elas participam durante o ano todo com o Sebrae. Então, tem lá umas consultorias de finanças, consultorias de marketing, o Sebrae ajuda também em posicionamentos, em diferenciais, e a gente tem notado que essas empresas têm sido mais lucrativas. E buscam isso e a partir disso conseguem esse lucro maior. A região nossa é principalmente comércio e serviço, Alexandre? Basicamente, se você pegar a quantidade de empresas no setor, você vê que a grande maioria, 80%, está em comércio e serviços. A construção civil tem uns 8%, indústria 5%, e em geral estão ligadas a setores, são setores maiores e de grande investimento inicial. Essa questão da prestação de serviço é porque a pessoa depende dela só para fazer isso e fica mais barato, por exemplo? Parte, sim. Boa parte dos exemplos que a gente viu é a massagista, é a cabeleireira. Depende da pessoa, né? Da habilidade da pessoa. Tem muita costura ou costureira se formalizando. Então você vê, quer dizer, costura ainda tem máquinas, equipamentos que não, em geral também não são muito baratos, mas é um custo muito reduzido que você montar uma empresa, uma indústria ou área de construção civil. Tá? Então, baixo custo inicial de entrada. Nós estamos falando isso num período, né, como já colocamos, de economia boa, estável, que o Brasil está vivendo, a região nossa está vivendo. Agora, em momentos ruins, porque a economia ela oscila, né, dessa maneira, bons momentos, às vezes vem algumas crises, esses serviços, esse setor é o mais prejudicado também? Precisa tomar muito cuidado. Assim, o tipo de serviço, quando ele não é um bem necessário às pessoas, em geral é o primeiro que elas abrem mão em momentos de dificuldade. Então, se você vai cortar o cabelo todo mês, se você tem algum problema ou alguma dificuldade econômica, provavelmente você vai cortar a cada 40, 50, até 2 meses. Se você tem um problema econômico, talvez em vez de fazer 3 roupas no ano, você faz 2, 1, ou às vezes nenhuma roupa, você não usa serviço de costura. Então, toda vez que o mercado, a economia oscila, essas pessoas que vendem bens que talvez não sejam extremamente essenciais, elas acabam sentindo bem mais rápido do que pessoas que, por exemplo, fabricam bens essenciais. Tá? Como arroz, feijão, essas coisas são exemplos de bens essenciais. E as pessoas acabam sentindo mais e sofrendo mais com essas oscilações. Então, em momentos de bonança, elas vão muito bem, e momentos em que a economia não vai tão bem, elas vão muito mal. Então, sempre bom você planejar ou internalizar dentro do seu planejamento que a economia oscila. É natural que isso aconteça. Às vezes, ciclos altos e ciclos baixos. Caso a Europa. A Europa hoje vive mal. Uma dessas oscilações, se é que eu posso dizer assim, por exemplo, é uma mudança de comportamento de mercado com relação a filiais, por exemplo. Antes, se abria na capital, vinha para o interior. Hoje mudou um pouco esse conceito. Cria no interior e expande o trabalho para a capital. Rodrigo, como aproveitar isso, pensando em um mercado mais consolidado, assim, numa empresa, se tratando de abertura de filial já? É importante agarrar num negócio desse assim também para evitar, numa crise, por exemplo, acabar desempregado, acabar perdendo dinheiro? Esse fato está ocorrendo principalmente porque as pessoas estão buscando qualidade de vida. E o interior, e aí falando especificamente do interior do estado de São Paulo, oferece hoje qualidade de vida, economia estável, as pessoas querem passar mais tempo com a família, tá certo? E buscam esse refúgio, vamos dizer assim, no interior. Então, vindo para o interior, aumenta o potencial de consumo do interior. Por isso que o interior de São Paulo, esse é um dos itens da atratividade do interior de São Paulo. Por isso que aqui está borburando de pequenas oportunidades de negócio. Agora, olhando no aspecto do empreendedor, o empreendedor tem que também fazer avaliação onde estão as principais oportunidades de negócio.
quais os tipos de negócio que ele vai montar. Não é sair montando qualquer tipo de negócio, né? Então, a gente está falando aqui de plano de negócio, a gente está falando de alguns setores da economia. Então, o empreendedor tem que pesquisar muito para saber em que região, em que bairro ele vai montar esse negócio. Agora, e pensar nessa rotatividade da economia também. Pensar, os setores que o Alexandre citou são mais sensíveis. É óbvio, a pessoa, quando tem algum processo de crise, ele segura o consumo. Então, isso também, quando existe crise, tem que saber quais os setores são mais atingidos. Por isso, normalmente, as micro e pequenas empresas, por se tratar de baixo valor unitário dos seus produtos, elas demoram um pouquinho mais. A grande empresa sente mais no momento de crise, né? Por conta da maior movimentação. Mas mesmo assim, capital, tem setores mais sensíveis. Então, tudo isso tem que ser planejado. Agora, o fato realmente o interior tem sido muito atrativo, grandes empresas, médias, e o volume de pequenas aumentando consideravelmente. Nós mostramos aqui o Banco do Povo oferecendo dinheiro ao microempreendedor a 0,5% ao mês. É uma taxa baixíssima, né, Alexandre? Baixíssima. Quase de graça, né, vamos dizer assim. Mas quais outras opções a pessoa pode procurar também, caso não queira procurar o Banco do Povo? Um consignado vale a pena? Consignado, acho, dependendo do tamanho da sua empresa, você pode ter até dentro do BNDES, tem algumas linhas de financiamento, mas há uma taxa desse valor, acho que poucos lugares você vai encontrar, poucos lugares. Talvez alguns órgãos do governo, que são órgãos do governo, você pode encontrar. Acho que o BNDES tem uma linha muito boa e que dá para fazer, mas eu não sei como é que está hoje em termos de para quem está no meio, ou pequenos empresários. É o Banco do Povo. O Banco do Povo hoje, com essa taxa de juros, é o mais atrativo. Lógico que o valor é menor, né? Então, ele é mais focado para microempreendedor individual e para microempresa. Pode pedir empréstimo 2 vezes, por exemplo, no Banco do Povo? Pode, desde que você tenha capacidade de pagamento. O Banco do Povo faz uma análise, fazendo uma análise, ele tem a capacidade de pagar, né? Mas a recomendação é que faça um empréstimo, que pague, que quite, que se transforme aquele empréstimo em venda, conforme eu falei, e depois parta para outros empréstimos. Agora, tem os bancos oficiais, e sempre bom, né, fazer conta, olhar bem a taxa. Negociar, né, Alexandre? Dá para negociar, não dá, Alexandre? Pela minha rápida olhada que eu sempre dou nos bancos, assim, eu acho que a essa taxa você vai encontrar uma taxa no mínimo 3 vezes maior. Então, de 1,5 em bancos oficiais. Vale a pena dar uma pesquisada no Sebrae, fazer essa pesquisa e tudo mais. Né? O Banco do Povo realmente tem uma taxa altamente convidativa. Agora, se o gerente do banco particular aí cobrir, não custa nada também. Não custa nada tentar. Não custa nada tentar. Bom, vou passar aqui um site para quem quiser mais informações sobre o que nós conversamos, sobre o apoio do Sebrae. O site é o que está agora aqui na tela, sebrae.com.br. Para quem quer se formalizar como microempreendedor individual, o interessado pode se inscrever no portal do empreendedor.gov.br ou também pessoalmente, né, como nós já colocamos aqui. Para encerrar o programa, quero que o Rodrigo passe o endereço rapidamente, o pessoal que quiser procurar a sala do MEI, né? Qual que é o endereço para quem quiser? O Sebrae fica ali na Rua Inácio Luiz Pinto. Atendemos diariamente, toda quarta-feira, palestra gratuita para quem quer abrir o seu próprio negócio. E temos a parceria com a Prefeitura e com os contadores na Sala do Empreendedor, que fica lá na Laguna com a 13 de maio, onde lá, especificamente, se abre a empresa, se abre o MEI com serviços gratuitamente. Na Rua Inácio Luiz Pinto, o número é? 270, telefone 3621-4050, à disposição da população. Está dado o recado para quem quiser ir procurar. Hoje é sábado, abre? No sábado? Segunda a sexta, no horário comercial. Tá, já fez o empreendedor, ele viu que de sábado não vira abrir lá. Sábado é dia de ganhar dinheiro das empresas. A empresária tem que estar na rua vendendo de sábado. Tá certo. Alexandre, só uma passada rápida também sobre essa vivência de economia que nós estamos tendo agora na região, para a gente encerrar o programa. Eu acho que assim, a gente está vivendo um momento muito bom. Então, é o momento de procurar o Sebrae, é o momento para quem tem aquela boa ideia, que sempre quis investir, que sempre quis ir à frente nessa ideia. Está vivendo um bom momento. É hora de investir, hora de procurar o Sebrae, hora de planejar. Com planejamento, claro. Exatamente. Agradeço a participação de vocês aqui comigo hoje. Você também pode participar com sugestões de temas e comentários pelo e-mail comunidade.rib@eptv.com.br. O programa de hoje também está disponível no G1. A você, obrigado pela companhia, tenha um ótimo sábado, aproveite o domingo e até a próxima. Tchau!